Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma gravação. Hoje eu vou falar sobre Salmo 43, que diz sobre desejos pelo santuário. Este salmo, como alguns salmos que vêm a seguir, estes foram escritos também pelos filhos de Corá, todos endereçados a Davi, sobre uma reflexão do portar de Davi diante das circunstâncias pelas quais o reino e ele como rei estavam passando. E o salmo inicia da seguinte forma: Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Bem, este salmo, como ele foi feito pelos filhos de Corá, em dedicação a Davi, eles, assim como o anterior e alguns outros que serão escritos, eles fazem questão de pedirem que Deus, que ele faça justiça à causa de Davi e o defenda das contendas levantadas por uma nação cheia de povo infiel. Eles expõem o anseio de Davi de ser liberto da opressão, da traição e da perversidade deste povo. Ao mesmo tempo, eles expõem que, neste momento, Davi sentia um profundo sentimento de abandono, de rejeição por parte de Deus, a quem ele sempre teve por sua fortaleza, por sua rocha firme. E esse sentimento, inclusive, o leva a questionar o porquê dele se sentir dessa forma perante os seus inimigos, ou seja, a vontade de Deus fazer-lhe justiça, porque ele acha que Deus está rejeitando. E ele continua o salmo dizendo: Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Aqui mostra que diante desse sentimento que lhe invadia a alma, desse sentimento de abandono e rejeição, Davi clama a Deus que lhe clareie o entendimento e revele a verdade sobre o porquê desta forma de o tratar, porque Davi já sabe que Deus sempre trata com os seus de forma pedagógica. Então ele já tem uma noção que Deus está tratando ele dessa forma porque quer que ele aprenda alguma coisa. Pois ele sabe que se Deus enviar a sua luz, ele pode revelar a sua verdade. E então, revelada essa verdade, ele conseguirá se achegar até o lugar sagrado, o santo monte, que é onde está o tabernáculo, e ali diante do altar de Deus, em meio louvor, ao som da harpa, como ele sempre fazia, ele encontrará novamente motivos de alegria e de estar na presença divina, porque ele sabe que ali, diante do altar do Senhor, ali no tabernáculo, ao prestar louvor e adoração, o Senhor vai falar ao seu coração. Ele não sairá de lá como entrou. E continua: Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista novamente questiona a sua própria alma, porque ela continua abatida, perturbada dentro de si, mesmo sabendo que diante do altar de Deus, ele encontrará respostas para todas as suas dúvidas. Ao mesmo tempo, Davi, ele procura se confortar, porque ele crê que Deus
não deixará ele sair da sua presença da forma que ele entrou, que é desanimado, desfalecido, uma pessoa desesperançosa. Ao contrário, ele vai sair dali e ele poderá sentir que Deus permanece como a sua rocha, como seu sustento, como seu auxiliador, uma vez que ele crê que a fidelidade de Deus jamais o abandonará. Essa pessoa, Davi, que teve o agraciamento de receber da parte dos filhos de Corá um salmo falando sobre como era o seu portar, mesmo diante das dificuldades, aos pés do Senhor, ele vê e ele demonstra aqui nesse Salmo 43 que os nossos desejos, quando eles são depositados nos santuários do Senhor, eles saem de lá ouvidos, eles saem de lá atendidos, porque ninguém se achega ao altar de Deus e volta sem transformação. Exemplo disso, nós vemos quando Moisés subiu ao monte para ter um relacionamento com o Senhor Deus, quando ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, quando ele subiu diversas outras vezes, inclusive quando ele viu a sarça ardente. Ali, quando ele voltou, o seu rosto brilhava, porque a glória do Senhor se manifestou nele. Então, se naquela época o Senhor se manifestou para Moisés, ele, como descendente de toda a linhagem, ele sabia que Deus também se manifestaria na vida dele e que ali no altar ele teria resposta para suas dúvidas, para a sua angústia, para essa sensação de ser rejeitado. Ele verá que a alma dele não precisa continuar abatida, porque o Senhor cuidará dele. Eu espero que da mesma forma, se você estiver passando por alguma tribulação, o Senhor possa lhe confortar. Ele possa lhe trazer a esperança, a sabedoria e o entendimento de que Deus está ouvindo o seu clamor. Ele não está caindo em ouvidos surdos, não, porque o Senhor escuta e dá ouvido a todo aquele que clama por ele, porque o Senhor sente prazer em nos atender, porque ele sabe que o homem procura restabelecer a sua comunhão com ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?